Fala galera, como estão? Eu queria agora nesse vídeo apresentar para vocês um exercício de programação que eu fiz aqui, né, usando um modelo matemático para calcular a temperatura do planeta. Para a gente entender direito como esse modelo funciona, a gente tem que entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa ele tem implicação no aquecimento global, e quando a gente fala de aquecimento global, a gente cai num problema que não é só científico, é um problema político também. E quando a gente vê essa ideia, quando a gente cai nessa ideia política, as pessoas se revelam, a gente vê o que realmente cada pessoa pensa e faz de verdade, sem rodeios. Então as pessoas mostram que elas são quando a gente cai na ideia de política, né? E aí a gente se decepciona muitas vezes. Mas assim, a ideia do efeito estufa, ela começou, vamos dar um contexto, né? Ela começou com esse sujeito aqui, o Jean-Baptiste Joseph Fourier. Devo ter falado o nome dele tudo errado, porque eu não sei francês. Mas ele foi um matemático que ele foi estudar o problema da temperatura do planeta. Ele fez um cálculo utilizando a energia do Sol e concluiu que a temperatura do planeta deveria ser muito menor do que ela é de fato. E para explicar isso, ele sugeriu que que a atmosfera do planeta ela seguraria o calor emitido do Sol, né? E essa ideia ficou conhecida como efeito estufa, que é análogo a uma estufa, né, de plantas, né, que é feita de vidro. O Sol, a luz do Sol, ela atravessa o vidro, ela esquenta o interior da estufa, só que o calor não consegue sair pelo vidro. Então, quando a gente entra numa estufa, geralmente ela é mais quente dentro do que fora, porque a temperatura se mantém dentro, né? O calor fica lá dentro e não consegue sair. E o Fourier ele achou, né? Ele não deu esse nome de efeito estufa, mas ele constatou que isso aconteceria com a atmosfera do planeta também, tá? E a gente, nesse exercício de programação, a gente vai trabalhar um pouco esse cálculo que o Fourier fez. Não exatamente o mesmo cálculo, porque a gente vai usar um outro modelo matemático que foi inspirado no Fourier, mas que utiliza alguns conceitos de física mais modernos. E a gente vai estudar um pouco essa relação do efeito estufa de uma maneira mais científica, né? Não ficar só no achismo. É claro que isso aqui que eu estou fazendo é um exercício de programação, né? Sabe quando você ganha um estojo de química de criança e começa a ficar brincando com os experimentos? É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, né? Não quero... falta bastante rigor científico para isso ser levado a sério, né? Isso aqui é só uma brincadeira, tá? Leve como uma brincadeira, tá? Então vamos falar um pouco do modelo matemático, né? Então o que é o modelo matemático? E uma representação simplificada, usando equações matemáticas de um problema, de uma situação real, né? Então vamos dar uma olhada nessa figura aqui que vocês estão vendo na tela. Essa figura foi mostrada para mim por um professor de modelagem matemática e eu adorei, né? Eu nunca esqueci depois que ele mostrou isso. Que essa figura representa, né? Essa aqui é uma figura do Picasso e ele fez um touro, né? Essa primeira aqui é uma rascunho, parece, né? Vamos pegar essa aqui, né? Essa aqui tá mais nítido. Isso aqui é um touro. Se você olhar essa figura, você vai ver que ele é bem detalhado, ela é bem realista, né? Ele tem um rabo aqui dobrado, né? Ele tem os chifres, tem o nariz, os olhos, né? O corpo, as patas.
qualquer pessoa que consegue olhar isso consegue enxergar um touro, tá? Só que aí o que o Picasso fez? Ele foi removendo detalhes da, do desenho, da pintura, mas ainda que ele queria ainda manter a essência do que é um touro, né? Ele queria que as pessoas olhassem o desenho e enxergassem um touro. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa última figura aqui, é praticamente linhas, sem nenhum detalhe, mas ele ainda guarda algumas características do primeiro desenho, né? Ele tem 2 chifres, ele tem 4 patas, ele tem um rabo, ele tem um corpo grande e ele tem o genital, né? Porque o Picasso ele queria desenhar um touro. Ele queria que as pessoas enxergassem um touro e não uma vaca. Por isso ele deixou à mostra o genital dele, do bicho aqui, né? Isso uma coisa, uma analogia muito boa para que são modelos matemáticos, porque você vai eliminar algumas características, porque você deixar o modelo com muitas variáveis, que é o que tem no mundo real, ele vai ficar inviável de você calcular e você trabalhar. Então a ideia é você simplificar essa realidade, mas ainda manter uma correspondência. Tá? Você não pode alterar a essência do problema que você está trabalhando. Tá? Então as pessoas, como o desenho, né, elas têm que olhar para o seu modelo matemático e enxergar o problema, ainda que não tenha todas as características, mas ela deve enxergar o problema que você está trabalhando. Tá? Então é isso que a gente vai fazer em relação ao efeito estufa. Tá? Então vamos mostrar como foi o modelo que eu usei aqui. Tá? Esse é o modelo de efeito estufa, foi criado por 2 estudiosos aqui do Brasil, o Herman Fialho Fumian, né? E o Saulo Luiz Lima da Silva. Eles publicaram esse modelo na Revista Brasileira de Ensino de Física, tá aí o link na descrição e aqui no trabalho também deixei o link. Esse modelo que eles fizeram, eles trabalham com 5 premissas e 2 equações, tá? Vamos dar uma olhada nas premissas, tá? A primeira premissa: o Sol é a única fonte de energia para os planetas. Isso aí não é bem verdade, porque o centro da Terra por exemplo, o centro da Terra ele emite energia. Tá? E o centro dos planetas também. Quando o Herman fez esse modelo, ele quis trabalhar com todos os planetas do sistema solar. Mas nesse exercício a gente vai focar na Terra. Tá? E a Terra ela não recebe só energia do Sol. O núcleo da Terra ela emite energia. A gente enxerga as estrelas, então a gente recebe luz das estrelas, né? Mas isso tudo a gente está desprezando, esse modelo. Tá? Como lembrando a ideia do touro, né? Você está tirando elementos do touro, mas ainda vai ser um touro. Segunda premissa: a superfície dos planetas emite radiação como um corpo negro. O que é um corpo negro? O corpo negro é um conceito da física, que é um material que não emite energia, não reflete energia e nem não reflete nem atravessa energia. Ela absorve a energia completamente. Se os planetas fossem assim, eles seriam totalmente escuros e a gente não enxergaria os planetas, tá? Só que a gente enxerga, então isso aí não funciona exatamente. Mas, de novo, é uma maneira de simplificar as contas. A gente vai tratar a superfície dos planetas como um corpo negro, tá? Terceira premissa: a atmosfera dos planetas constitui-se de uma camada de gases com temperatura uniforme. Isso também não é bem verdade. Quando a gente sobe a altitude na atmosfera, a gente vai ficando mais gelado, né? A gente percebe que a temperatura diminui, mas a gente vai trabalhar aqui com média, então a gente vai ser tudo uma temperatura só. Quarta premissa: a transferência de energia da atmosfera ocorre apenas por processos radiativos. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito conhecimento da física para entender isso aí, né? O que é um processo radiativo, o que é um movimento de fluido
qual é a diferença entre as duas coisas, né? Mas a gente está assumindo isso e no artigo tem mais informações para quem tiver curiosidade. Eu convido todo mundo a ler o artigo original, que é um artigo muito bom, eu gostei bastante, tá? E a quinta premissa é a atmosfera transmite a radiação solar em longos comprimentos de onda, uma taxa distinta de que transmite a radiação com comprimentos de ondas curtas. Isso acontece, tá? Então isso está bem de acordo com a realidade, tá? Então vamos lá. Vamos para as equações, né? As equações eu achei elas bem interessantes, né? A gente tem duas equações. Uma equação para a temperatura da superfície do planeta, outra equação para a temperatura da atmosfera, tá? Então, assim, a gente trabalha com essas variáveis aqui. O TS é a taxa de absorção da superfície. Quanto que a superfície segura do calor, tá? 1 menos alfa. Alfa é o albedo. O que é o albedo? Albedo é uma propriedade do material para a gente saber quanto que ela reflete a luz, tá? Claro que a gente falou que a superfície é um corpo negro, mas ele está usando o albedo para fazer essa diferença, né? Para tornar o modelo mais real. Então, assim, ele não absorve completamente a energia, então e a gente trabalha isso no albedo, né? O TI é a taxa de energia que o planeta emite, tá? Ele devolve para a atmosfera. O L é a luminância, é a energia que vem do Sol. E aqui a gente tem um conceito do corpo negro, que é a lei de Boltzmann, né? É a lei de Boltzmann. Então aqui a lei de Boltzmann, nesse modelo, ela fica nessa forma aqui. O 16 é o número 16 mesmo. O π é o π mesmo, né? A constante da circunferência que a gente vê desde o ensino fundamental. O sigma aqui é a constante de Boltzmann, é um número que na lei de Boltzmann ele é dado, tá? E o R é a distância da Terra ao Sol. Então aqui a gente tem essas variáveis. Na equação de baixo a gente usa as mesmas, a gente só faz uma pequena diferença aqui, né? Aqui é mais, aqui fica menos. Aqui é só o T, TI, aqui é TI ao quadrado. E o TS, e aqui ficou TI também, tá? Então é isso aí. As equações são essas. Então vamos para a programação propriamente dita. Então vamos fazer aqui a importação dessas bibliotecas. Que é uma biblioteca, para ficar um pouco mais claro por aqui no programa, são códigos prontos que a gente pode reusar. Então a NumPy é uma biblioteca para a gente trabalhar com números e a Matplot é uma biblioteca para a gente trabalhar com gráficos, tá? Então vamos definir as constantes agora na célula de baixo. O L é esse valor aqui, né? Que se não me engano é em watts. O π é o π mesmo, então não tem unidade, é o 3,14159. O R é a distância do Sol em metros, né? Porque para usar as constantes a gente tem que usar metro. Então é 150 bilhões de metros que a gente está usando aqui. Essa distância eu vi na Wikipédia, tá? O albedo ficou meio polêmico porque em algumas fontes ele está usando 0,3, em outras fontes está usando 0,4. No artigo eu acho que eles usaram 0,3 porque os números batem quando eu uso 0,3. Então eu vou deixar 0,3 mesmo, tá? E a constante de Boltzmann eu também vi na Wikipédia esse número aqui, né? A unidade eu não lembro qual que é, mas é uma unidade composta, cheia de outras unidades lá, multiplicando, dividindo, tá? Então é isso aí, né? As constantes são essas. Então vamos calcular a temperatura de equilíbrio. O que é a temperatura de equilíbrio? Se a gente considerar que a taxa de energia que entra e a taxa de energia que sai forem 1,
a gente está considerando que o planeta não tem atmosfera. Tanto que na equação aqui, se a gente botar 1 aqui, vai dar uma divisão por 0, né? Então a gente está desconsiderando a atmosfera. Para ficar mais fácil a equação, estou fazendo o primeiro modelo, tá? Essa primeira parte da fração tá aqui, né? Essa segunda parte está aqui. E aqui a gente está juntando, fazendo a multiplicação e levando a 1 sobre 4. 1 sobre 4, né? Que é a raiz a quarta dessa multiplicação aqui. Se a gente fizer isso, a gente tem a temperatura, só que a temperatura vai estar em Kelvin. E para ficar mais fácil, a gente vai fazer um ajuste aqui para converter essa temperatura em Celsius, graus Celsius, tá? E aqui já tem o resultado já. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente chega que a temperatura do planeta sem atmosfera deveria ser menos 18,9 graus Celsius negativo, tá? Ou seja, ia ser bem gelado, tá? E na Wikipédia a gente vê que a média do planeta Terra é de 15 graus Celsius positivo, tá? Então a gente vê que a atmosfera, o efeito estufa na atmosfera, ela cresce a temperatura mais ou menos uns 30 graus aí, né? Esse foi o cálculo que o Fourier fez de primeiro, né? Ele chegou numa temperatura, não sei se é exatamente essa, mas chegou a uma temperatura abaixo de 0. Tá? Então, a gente não sabe exatamente se o modelo, como falei, o modelo do Hermann ele é mais didático, mas pra gente brincar com ele, né? Trabalhar com uma forma, não é tão rigoroso. O Hermann mesmo ele fala que ele não é especialista em clima, né? Ele é um físico, mas não é especialista em clima, tá? Então tá, vamos fazer uma comparação, vamos fazer um gráfico aqui, né? Só para ficar bonito, tá? Isso aqui são medidas que foram usadas no artigo, né? Ele usou que a taxa de temperatura que entra é 0,7. Ele trabalhou com esse espectro aqui entre 0 e 1 para a gente fazer o gráfico. Uhum. Essa primeira parte, fração, é essa aqui mesmo. Essa aqui é do segundo modelo, né? O modelo da temperatura da atmosfera. Essa aqui, a fração 2 é a mesma. E aqui a gente está fazendo as contas, né? Já com ajuste. A gente está colocando isso aqui no gráfico. E aqui a gente está usando no gráfico. Deixa eu ver, já tem um gráfico aqui. Então aqui a gente vê o comportamento, né? Quanto mais próximo de 0, quer dizer que a atmosfera está absorvendo menos calor. Então aqui a gente vai ficando mais quente. À medida que ela vai absorvendo menos calor, ela vai ficando mais fria. E é engraçado porque isso não acontece na temperatura da atmosfera. A temperatura da atmosfera ela vai descendo um pouco aqui, só que chega num momento que ela começa a crescer, né? Isso ficou engraçado. Ficou complexo, né? Não engraçado, mas ficou complexo, né? Então a gente tem que estudar com mais afinco aí o comportamento dessa curva aqui, vai ser bem legal, né? Então, basicamente o exercício de programação é fazer isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo e se gostarem deixe seu like. Espero que vocês queiram se inscrever no canal, nessas coisas de YouTube, né? Então, bom, vou ficar por aqui. Muito obrigado por terem aguentado o vídeo até o final e um abraço a todo mundo.